Olá, boa tarde a todos. Hoje é o primeiro dia que eu passo em casa depois do mal-estar que tive. Agradeço a todos pelas orações e o empenho em minhas melhoras. Hoje é o dia da prisão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um trecho do Evangelho de Nicodemos. Memória de Nosso Senhor Jesus Cristo, composta no tempo de Pôncio Pilatos. Primeiro prólogo. Eu, Ananias, oficial da guarda, membro da classe dos pretores, versado em leis, cheguei ao conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio das divinas Escrituras. Uni-me a Ele pela fé e fui admitido ao santo batismo. Procurei as memórias referentes ao Nosso Senhor Jesus Cristo, redigidas naquela época e deixadas pelos judeus sob os cuidados de Pôncio Pilatos. Encontrei-as escritas em hebraico, com proteção divina, traduzi-as para o grego, para o conhecimento de todos os que invocam o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se deu durante o reinado de Flávio Teodósio, nosso soberano, no ano 17, e sexto de Flávio Valentino, na 9ª indicação. Portanto, todos quantos lerdes esse escrito e os transcreverdes para outros livros, lembrai-vos de mim e de rogai por mim, para que o Senhor tenha piedade de mim e me perdoe os pecados que cometi contra Ele. Paz aos leitores, aos ouvintes e a seus servidores. Amém. Segundo prólogo. Foi no ano 15º do governo de Tibério César, imperador dos romanos, no ano 19º do governo de Herodes, rei da Galileia, no 8º dia das calendas de abril, correspondente ao dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e de Rubelião, no 4º ano da Olimpíada 202, sendo na ocasião sumo sacerdote dos judeus José Caifás. Tudo que Nicodemos narrou sobre o tormento e a cruz e a paixão do Senhor, ele o transmitiu aos chefes dos sacerdotes e aos outros judeus, depois de ele mesmo ter redigido em hebraico. Acusações a Jesus diante de Pilatos. Reuniram-se em conselho os chefes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás, Semes, Dotaim, Gamaliel, Judas, Levi, Neftali, Alexandre, Jairo e todos os outros judeus. Apresentaram-se diante de Pilatos e acusaram a Jesus de muitas ações reprováveis. Diziam: sabemos que este é o filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria. Denomina-se filho de Deus e rei. Profana o sábado e quer abolir a lei de nossos pais. Perguntou-lhes Pilatos: que é que ele faz e o que pretende abolir? Responderam-lhe os judeus: temos uma lei que proíbe curar qualquer pessoa aos sábados. Este homem, no entanto, servindo-se de artifícios perversos, curou em dia de sábado coxos, entrevados, cegos, paralíticos, surdos e endemoniados. Pilatos indagou: com que espécie de artifícios perversos? Disseram: é feiticeiro, pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios, expulsa os demônios e a todos a que se submetem. Respondeu-lhes Pilatos: isto não é expulsar os demônios pelo poder de um espírito imundo, mas pelo poder de Deus Esculápio. Os judeus disseram então a Pilatos: pedimos a tua majestade que seja ele apresentado diante de teu tribunal para ser ouvido. Pilatos chamou e perguntou-lhes: dizei-me, como posso eu, que sou apenas governador, ouvir um rei? Responderam: não dissemos que ele é um rei, mas que ele mesmo assim se denomina. Pilatos chamou o mensageiro e disse-lhe: seja Jesus trazido à minha presença com toda a deferência. O mensageiro saiu e, ao reconhecer Jesus, prostou-se diante dele. Pegou o manto que levava na mão, estendeu-o no chão e disse-lhe: Senhor, passa por cima e entra. O governador te chama. Quando os judeus viram o que o mensageiro tinha feito, bradaram a Pilatos, dizendo: por que lhe mandaste um mensageiro?
em vez de um simples criado para trazê-lo de volta? Vê o que acontece logo que o mensageiro encontrou, prostou-se diante dele e estendeu seu manto no chão, fazendo-o passar por cima como se fosse um rei. Pilatos chamou o mensageiro e perguntou-lhe: Por que fizeste isto? Por que estendeste teu manto no chão e fizeste Jesus passar por cima dele? O mensageiro explicou: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém, junto com Alexandre, vi Jesus sentado sobre um jumento. Os meninos dos hebreus o acompanhavam e aclamando com ramos nas mãos, enquanto os outros estendiam suas vestes no chão, dizendo: Salva-nos tu, que estás nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Os judeus acusam o mensageiro. Os judeus começaram a interpelar o mensageiro, gritando. Os filhos dos hebreus o aclamavam em hebraico. Como compreendeste a que correspondem aquelas palavras em grego? Perguntou-lhes Pilatos: Como é em hebraico o que eles diziam? Responderam: Hosana, Membromé, Baruch Shamá, Adonai. Perguntou-lhes Pilatos: E o que significa Hosana e as outras palavras? Responderam-lhe os judeus: Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Disse-lhes Pilatos: Se vós mesmos testemunhais o sentido das palavras que saíram da boca dos meninos, por que contradizeis ao mensageiro? Eles ficaram calados. Disse o governador ao mensageiro: Vai e introduze-o aqui, de modo que julgares conveniente. Saiu o mensageiro e procedeu como desta vez anterior, dizendo a Jesus: Entra, Senhor, o governador te chama. Os estandartes romanos adoram Jesus. No momento em que Jesus entrou, os portas-bandeiras que seguravam os estandartes se inclinaram e adoraram a Jesus. Os judeus que viram a posição dos estandartes, de modo como se inclinavam e adoraram a Jesus, começaram a protestar contra os porta-bandeiras. Pilatos, porém, lhes disse: Não vos causa admiração ver como as efígies dos estandartes se inclinaram e adoraram a Jesus? Os judeus responderam a Pilatos: Nós não vimos como os porta-bandeiras inclinaram os estandartes para adorar a Jesus. O governador chamou os porta-estandartes e disse-lhes: Por que procedestes assim? Eles responderam a Pilatos: Nós somos gregos e servidores das divindades. Como, pois, iríamos adorá-lo? Podes ter certeza que, enquanto segurávamos os estandartes, estes se inclinaram por si mesmos e o adoraram. Os porta-bandeiras são inocentados. Disse então Pilatos aos chefes das sinagogas e aos anciãos do povo: Escolhei vós mesmo alguns homens corpulentos e vigorosos. Segurarão os estandartes para vermos se eles se inclinam por si mesmos. Os anciãos dos judeus escolheram 12 homens corpulentos e vigorosos e os obrigaram a segurar os estandartes em grupo de 6 junto ao tribunal do governador. E Pilatos disse ao mensageiro: Leva-o lá fora do pretório, introduze-o de novo, de modo que julgares conveniente. Jesus saiu do pretório acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou os que antes seguravam os estandartes e disse-lhes: Jurei pela minha vida e de César, que se os estandartes não inclinarem a entrada de Jesus, eu vos cortarei as cabeças. E o governador deu ordem para que Jesus entrasse de novo. O mensageiro repetiu seu procedimento anterior e pediu com insistência a Jesus que passasse por cima de seu manto. Jesus caminhou sobre o manto e penetrou no recinto. No momento em que Jesus entrou nos estandartes, se inclinaram e de novo adoraram a Jesus. A mensagem de Pilatos. Vendo isso, Pilatos encheu-se de temor e se dispôs a deixar o tribunal. Enquanto pensava em levantar-se, sua mulher mandou-lhe uma mensagem dizendo: Nada haja entre ti e este homem justo, pois durante a noite sofri muito por causa dele.
Pilatos chamou a todos os judeus e lhes perguntou: sabeis que minha mulher é piedosa e que vos favorece no intento de conservardes os costumes judaicos? Responderam: sim, nós o sabemos. Disse-lhes então Pilatos: pois bem, minha mulher mandou dizer-me: nada haja entre ti e esse homem justo, pois durante a noite sofri muito por causa desse homem. Os judeus responderam a Pilatos: não te dissemos que é um feiticeiro? Com certeza mandou em sonho ilusório a tua mulher. A mulher de Pilatos, sua mulher, de acordo com os apócrifos, chamava-se Prócia ou Cláudia Procla. O Evangelho não dita este nome. Em vários lugares do Oriente foi considerada como santa por causa dessa atitude. Essa é a leitura de hoje.